espuma do leite. E aí, nesse caso era gelado, eles faziam com sorvete e ovo maltine. Gostoso. Mas docinho, hein? Ele ia botando calça pra receber as visitas. Pra aula nem coloca. Né? Não, pra aula você coloca só a camisa, pra aparecer na câmera, e aí com os shorts assim embaixo. Não com shorts, tá pelado embaixo assim, né? Esse dia eu tava dando aula pra menina, daí eu tava de bermuda, né? Daí, pô, esfriou. Aí eu falei, vou botar a calça. Aí comecei a botar a calça. Eu falei, só um minutinho, vou botar a calça. Aí eu com o negócio falando com ela ainda, mas botando na calça ela. Tava sem calça. Daí eu assim, não, eu tava com bermuda, mas daí eu tô colocando que tá esfrio e tal. Nunca mais teve aula com o William. Última aula. Foi a última aula. Perdeu uma aluna. Perdeu uma aluna. Droga. Sou muito fã de camisa, então. Mas aí, William, o que você tem pra gente hoje? Não sei, porque é o café cash? Eu tenho café, amendoim. Os astros de bolacha. Os achas bolacha, do amendoim, não sei o que. Parece que as festas americanas que leva uma coisinha. Vocês pensaram no tema já? Ele não quer compartilhar? Não quer compartilhar? Eu queria abrir pra mesa, ver se alguém quer começar com uma... Tu jogou pra mim, né? Pensa num tema e tal. Cara, eu pensei num tema assim que é interessante, que, sei lá, eu tava vendo umas paradas recentemente sobre isso e tal, eu falei com algumas pessoas, acho que com alguns alunos, surgiu um negócio e... Eu sei lá muito bem o que vocês todos querem falar, né? É um tema leve. Um tema leve. É morte. Dá bom. O que tem depois da morte, ou como lidar com a morte, um bagulho assim, que é foda, porque... Pô, morreu uma tia minha esse final de semana, sábado aí. Caralho, cara, meus pesos. A gente não era muito chegado assim, né? Mas... Sei lá, veio uns tio meu também lá na casa, eu tava na casa dos meus pais, né? Daí veio uns tio meu lá na casa da minha mãe, aí... Só que o pessoal tava tipo leve assim, sabe? Que meio que já esperava que ela ia morrer, mas essa minha tia, ela teve duas... convulsões uma vez, depois teve mais outras duas, e tipo, ela tava na cadeira de roda já, tipo... Mas é foda igual, né? Mas, enfim, é isso aí. Não sei, né? Cara, assim, eu tenho uma avó que ela tem Alzheimer há 10 anos. Nossa. Graças a Deus, meus filhos têm condições de dar uma condição de vida boa pra ela, tem todo um acompanhamento, etc. Mas ela tem Alzheimer há 10 anos. Entendeu? Acho que há mais de 10 anos até. Então, para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Rio para fazer faculdade lá em meados de 2010, ela já estava com um estágio, não vou dizer avançado de Alzheimer, mas estava com um estágio já de um Alzheimer, assim, de esquecer coisa, enfim. Um dos meus tios, ele mora com ela e ele é praticamente o guardião dela, né? Ele é o cara que cuida dela toda hora, é o cara... Tipo assim, lá atrás, há 10 anos atrás, para você ter uma ideia, se ele não estava em casa, tipo assim, vamos supor, ele ia pro... ele ficava de semana toda com ela, mas no final de semana ele ia pra casa dos amigos, assim, fazer uma balada, uma festa, fazer uma viagem. Cara, ela ficava ansiosa, assim, tipo assim, as coisas não estavam... Ela não ficava bem, entendeu? Tamanho ficou a dependência dela sobre ele, entendeu? E aí, por que eu tô falando isso? Mas, tipo assim, mas assim, é maravilhoso isso, né? Porque a gente começa uma frase e daqui a pouco a gente tá lá em Istambul. Mas eu acho que quando a pessoa teve uma vida já plena e quando ela tá numa situação dessa em que demanda, em que a saúde está debilitada, tudo, eu acho que a morte chega como um alívio, entendeu? Para a pessoa e para as pessoas que estão ao redor dela, no sentido de que assim, agora, é aquela frase que o pessoal fala muito, agora descansou, tá ligado? Então eu acho que tem muito disso, assim. Tô falando porque pegando a discussão aí, sei lá, esmiuçando, eu não sei quem falou isso pra mim, mas me marcou muito uma vez, que era com relação a animal de estimação. A média de um cachorro, sei lá, é 20 anos, vamos supor. Sei que tem a diferença, sei que, mas vamos botar 20 anos. Cara, chega nos do último 2, 3 anos da vida, o cachorro começa a ter complicações, com doenças, como qualquer ser vivo que chega na velhice. Chega um ponto, em alguns casos, claro, em que, tipo assim, o cachorro ele já está numa condição que não é uma vida plena para ele, mas o dono tenta fazer de tudo pro cachorro continuar ali, entendeu? Sim. Então, tipo assim, aí acho que foi até uma veterinária, não sei se foi uma veterinária que falou,
Mas ela fala sobre isso. Até que ponto a gente, o animal servil fica ali pra pessoa e não pra ele. Tipo assim, não pra... É pelo bem-estar do dono. Exatamente. Do animal. Mas isso tem muito com pessoa também. Não, isso tem muita discussão de eutanásia, né? Tipo, a pessoa tá só num estado vegetativo, tá lá, só por aparelhos, não é mais ela, saca? Mas aí a família não quer deixar a pessoa aí, sabe? Tem uma discussão boa também sobre isso daí. É isso, tipo assim, quando acontece a pessoa ter uma vida plena, já tá no estágio, já tá na velhice, ou já tá no estágio avançado de alguma comorbidade que realmente sabe que não tem muito o que fazer e a pessoa parte, eu acho que cria uma sensação assim de, sabe, de que era o momento, encerrou o capítulo e etc. Eu acho que pior é quando é uma coisa abrupta assim. Eu acho complicado ali também, ó. Do contrário, que tu falou que, por exemplo, tua avó que tá com Alzheimer, uma coisa assim, a pessoa já não tá bem no melhor estado para tomar uma decisão dessa, para aceitar, não sei. Sim. Como que daí outra pessoa vai ser responsável por uma escolha da... Tipo, vai Sim. conseguir tomar essa decisão por outra pessoa, sabe? Mas o que é a pessoa, né, cara? Tipo, é mais que o corpo ali, só o corpo. Porque alguém que tá só num estado assim que não tem mais consciência dos seus atos nem nada assim, ainda é a pessoa. O que é a pessoa? É a alma? Cara, eu quando ando na rua, tô ouvindo música, eu gosto de pensar um monte de merda, tá ligado? Aí eu tava pensando, negócio de... Olha a trilha que fez meu pensamento. Eu tava pensando tava ouvindo uma música e tal, aí eu comecei a pensar em lo-fi, aí eu comecei a pensar em vaporwave, que é uma vertente do lo-fi que é mais uma temática futurista dos anos 80, tá ligado? Tipo Blade Runner, essas paradas. Aí comecei a pensar em Cyberpunk. Aí de Cyberpunk eu comecei a pensar em jogo merda. Cara, nem fala, eu não joguei. Eu só vou falar que é merda quando eu jogar. Mas assim, aí eu comecei a pensar em Cyberpunk. Aí eu comecei a pensar naquelas questões que tem de enxerto mecânico, tecnológico, não sei o que. E aí me remeteu a um anime que é chamado Psycho Pass, que um dos vilões, ele tipo assim, ele transferiu a consciência dele pra um robô. Tá. Se você colocou sua consciência, né? Isso. Num robô, aquele robô é você? Porque ele vai ter suas memórias, ter seus sentimentos, sei o que, tal, tal e tal. Mas, tipo assim, você está então reduzindo tudo que você é, tipo, a dados, entendeu? Então, o que é a gente? Mas é uma pergunta filosófica aí que tem várias questões dessas, até vocês viram o WandaVision? Ainda não. Ah, vi, muito bom. Então, eles fazem aquela pergunta até que já é um outro, é o barco de Teseu, né? Tem um barco lá de Teseu, que ele fez a jornada dele, não lembro qualquer, enfim. Voltou, tem lá o barco. Deixaram exposto, talvez em algum lugar, no museu, e começou a dar problema. Começaram a trocar. Uma madeira ali, uma parte apodreceu, quebrou, não sei, trocaram. Começaram a trocar. Chegou até o ponto que não tem mais nenhuma parte original do barco. É o barco de Teseu. Os filósofos propõem trocentas mil opções, assim, tipo, eles, e se tu conseguir transferir teu cérebro para outro corpo, é você? Porque também tu vai estar vai experimentando o mundo de outra forma, né? Sim. Outro corpo, etc. Sim. Umas coisas assim, dividir o cérebro em dois lugares diferentes, enfim. É louco, né, cara? Porque os yogis, antigamente, na Índia, eles pensavam... A gente é a gente mesmo nesse corpo aqui agora, né? Mas quando tu era criança, tu também era tu mesmo? Ainda era você? Você era criança? Tá. Mas o que é você nesse caso? Você ainda tinha essa consciência de que você... Não, eu sou eu aqui mesmo, assim. Estou aqui. Da sua infância você teve a sua consciência e fala, oi, eu sou eu, né? Pessoa, certo. sou eu. Mas não era o mesmo corpo que é agora, né? O que é comum é a sua consciência, assim, né? Então, essa consciência era o que os yogas chamavam do divino, assim. Que era alguma coisa além do que a gente está aqui experienciando, sabe? Por isso que existe toda a parada de reencarnação, karma, etc. Porque eles não entendem a gente como um corpo que às vezes tem experiências religiosas, por exemplo, espirituais. Mas um espírito que está vivendo uma experiência corporal. Que é uma coisa muito maior do que o nosso corpo aqui, sabe? Por isso que tem um monte de casos que gente vê vidas passadas, os caralhos. Teve uma história que eu ouvi, cara, esses dias. Tem esse médico que eu ouço tal, e ele é psiquiatra, né? Ele tava contando que uma vez ele era residente lá de um hospital. Aí um paciente tava em coma, ficou em coma por 2 meses. Sobreviveu, acordou, assim, tal, depois de 2 meses. E tava tudo bem com ele, assim, não teve nenhuma sequela. Aí a família dele veio visitar ele, a esposa, 2 filhos ele tinha, tava tudo certo com o cara e tal. E aí, de repente, as enfermeiras ligaram pra esse psiquiatra e falaram assim: então, você tem que vir dar uma olhada nesse paciente aqui, porque ele chora quando não tem ninguém olhando. Daí ele começou a observar o cara e foi lá conversar com o cara também, né? Falou: então,
queria saber se você acha que você vai ter sequela e tal. Não, tá tudo bem, tô sabendo que eu não vou ter sequela. Sabe que a sua esposa tá aí, você tem algum problema com ela, não sei, ou com seus filhos? Ele, não, tá tudo bem, minha esposa veio aqui, foi muito... me deu muito suporte. Ele lembrava de todos, né? Tudo, eu lembrava de tudo. Tá. Normal, acordou assim, tranquilo. Aí eu sei que minha esposa tá aqui, meus filhos estão aqui, tá tudo beleza, tá lá e tá. Aí o psiquiatra deu, beleza, né? Deu um 10, foi pro outro dia e começou a perguntar pro cara de novo, você tem tendências suicidas, você tem ansiedade, depressão, alguma coisa? O cara, não, nada, tudo certo. Mas ainda vinha toda vez as enfermeiras falando, esse cara chora escondido quando não tem ninguém olhando. Daí um dia, um sábado, esse psiquiatra tava lá trabalhando no plantão, aí ele tava puto, porra, sábado aqui trabalhando e tal. Foi lá falar com esse cara de novo, perguntou de novo, tem algum problema, alguma coisa, daí o cara falou, não, tudo certo e tal. Aí ele, tá, cara, mas é o seguinte, vamos conversar, já tinha estabelecido uma amizade com o cara até ali. Eu venho aqui, faz um tempo já, tu me fala que não tem problema nenhum, por que as enfermeiras continuam me enchendo o saco dizendo que tu chora quando não tem ninguém olhando? Aí ele assim, doutor, se eu te contar, você vai achar que eu tô louco. Nesses 2 meses que eu passei em coma, eu vivi uma outra vida e eu lembro como se fosse a minha vida que eu tive agora. Eu tinha uma outra esposa, eu morava em outro lugar, eu tinha 2 filhas pequenas e eu passei o primeiro dia da escola com elas, a primeira vez que uma delas menstruou, eu lembro que eu fui no mercado comprar para elas um absorvente e voltei e a minha esposa estava trabalhando e eu lembro de toda uma vida que eu tive com elas igual a que eu tive aqui com os meus filhos e a minha esposa. Então eu choro porque eu sinto falta das minhas meninas que eu nunca mais vou ver novamente. Caralho, foda. Tem uma série, acho que é uma série que eu acho que é sobre isso, tipo assim, é um policial, ele tinha uma mulher e tinha um filho. Aí tem um acidente de carro, aí ele acorda no dia seguinte, tá só ele e o filho. A mulher dele morreu, não sei o que, aí todos os desdobramentos da vida dele sem a mulher, o parceiro dele ajudando ele, tal, e ele dorme. No dia seguinte ele acorda do lado da mulher dele. Aí ele fica tipo, pô, do dia anterior deve ter sido um sonho, não sei o que, sabe? Só que você vê que a mulher tá transtornada. Ele, aconteceu, você não se lembra, nosso filho morreu. What? Com tudo isso acontecendo, o parceiro dele aconteceu alguma merda também que não fica mais com ele e ele recebe uma nova parceira. Então, tipo assim, ele vive uma realidade a cada ciclo de sono, entendeu? Tipo, aí ele não sabe mais o que ele é. Ele não sabe mais o que é realidade, o que é tipo, são 2 realidades, 2 sonhos, não sei o que. Mas tem aquela coisa, cara, se tu consegue lembrar perfeitamente de tudo, se tu sente aquilo, se tu consegue agir, etc, tu lembra. Por que não torna real aquilo? O que difere um sonho da realidade? Quando você tá sonhando, você não sabe o que tá sonhando, né? Fora sonhos lúcidos e tal. Sei lá, tem um rinoceronte gigante na tua frente, você não fica, rinoceronte gigante existe? Não, você vive de acordo com aquilo lá, né? Mas quando a gente tá acordado, também você vive de acordo com o que tá aqui, né? Mas, então é a mesma coisa. Eu já tive uns pesadelos bizarros, assim, que, tipo, remetia a isso, que, tipo assim, na verdade, isso aqui tudo é uma ilusão e tava, tipo, Matrix, tava lá fora. Né? Nossa, fudido, né? Acordei a cabeça toda ferrada no dia seguinte. Ou maravilhoso, quando você tá tendo um pesadelo, aí você, não, porra, é um pesadelo, cara, aí você acorda. Você acorda em outro pesadelo, aí tipo, nossa, não, cara, é muito fudido. Mas, enfim, é o Interception, né? Mas vocês têm medo de morte e tal? Cara, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do que vai vir depois da morte. Você acha que tem alguma coisa depois? Não, aí que tá. Eu tenho medo da inexistência. Eu tenho medo de morrer e não ter mais nada. Certo. Entendeu? Tipo assim, a minha preocupação é, tipo assim, morri, acabou. Isso me assusta bastante. Tem um outro ciclo, o céu, o inferno, vai ter alguma coisa. Então, alguma coisa vai acontecer, pode não acontecer nada, entendeu? É isso que eu fico... É o que me pega isso. Tipo, eu também tenho essa ideia. Eu torço pra ter alguma coisa, pra ter outro ciclo, pra ter algum além, sei lá. O pior é que eu não acredito. Se for pra acreditar, o que eu realmente acredito, porque se for acreditar no que é mais conveniente, no que é melhor... Aí o que tu quer crença, acreditar, né? Aí não é realmente uma crença, né? Mas, pra mim... Não vai ter nada. Acabou. Já era. Cara, esse negócio de não ter nada também é meio assustador, né? É uma coisa que eu acredito, mas também tem muito quero acreditar nessa parada de, tipo, tem uma coisa a mais, assim, que eu tava falando antes da consciência que vai pra outro lugar e tal. É o que eu tô, no momento, acreditando, assim. Claro que também é uma coisa que eu quero acreditar, né? Porque parece mais conveniente, que não é só isso daí, a gente vai continuar evoluindo e tal. Mas o foda é, tipo assim, aí vamos supor que, existe uma outra coisa, certo? Depois. É uma reencarnação. Isso. Mas não vai ser você na outra reencarnação. Então, mas aí um outro corpo, talvez. Você como indivíduo